Na moral, deixa o like. E aí, de boa, lá vamos eu pra mais um episódio de Jujutsu Kaisen. E o episódio retorna no passado, momento em que o Nanami aprende sobre tudo, sobre como Itadori causou danos no Mahito e como os poderes do espírito não funcionam no Itadori. Não sei porque acho que essa frase está errada. O certo não deveria ser ele dizendo que consegue impedir que o Mahito se mexa. Porque não me soa positivo ele dizer que não pode impedir o espírito depois dele falar que o feitiço não funciona no Mahito. Normalmente, mas, é usado para mudar de assunto e não continuar no mesmo. Meu feitiço não funciona, mas posso impedir que ele se mova. Enfim, ele realmente não consegue. Bom, dito isso, cada lado tem o seu plano próprio. E o Mahito decidiu eliminar o Nanami o mais rápido possível, ou assim ele queria. Aí a porrada estanca, mas o mais prejudicado nisso é o terreno da escola. Mahito consegue evitar o Itadori, mas não consegue machucar o Nanami. Em determinado momento, Nanami revela o que aprendeu. Quando o Mahito vai mudar de forma, ele precisa usar uma grande quantidade de energia, sendo essa a dica para que eles se preparem. E a parte mais impressionante é o Itadori conseguir sentir isso. O Itadori aprendendo a sentir a energia amaldiçoada dos inimigos, nos mostrando que o progresso chega para todo mundo. Bom, enquanto foge da dupla, Mahito usando uma forma pequena, comenta que a situação é perigosa, já que o Itadori pode acabar com ele com um único golpe. Isso não entendo muito bem, como exatamente o Itadori iria conseguir matar o Mahito em um único golpe. Vou supor que isso aconteceria por causa do tamanho dele. Tipo assim, quebrar um copo de 40 metros de altura é bem mais difícil que quebrar um copo normal, né? Enfim, bem, pensando que manter o Itadori e Nanami juntos é um problema, Mahito sumona 3 humanos transfigurados e os manda pra cima do Itadori que simplesmente começa a fugir. E digo mais, o correto, entre aspas gigantes, seria o Itadori não conseguir eliminar os humanos transfigurados. Mas, Jujutsu Kaisen não é pesado nesse nível. O Itadori até coloca uma cara de choro, vive por meio minuto uma crise. Meu Deus, o que devo fazer agora, nessa situação? Não quero matar humaninhos. Os humanos transfigurados também são uma graça, no lugar de matar o Itadori, ficam brincando de pega-pega e implorando pra morrer. Se bem que nem sei como o Mahito chegou à conclusão de que o Itadori tinha dificuldades ao enfrentar humanos transfigurados. Mas tudo bem, a cena corta voltando para o Mahito que já capturou o Nanami. Porque ninguém quer ver Nanami versus Mahito de novo, né? E falo mesmo, o Mahito do passado é muito superior ao Mahito do futuro. Tem nem o que dizer, ainda que não tenha perdido a mania de falar demais. Mas, o simples pensamento de transformar o Nanami e o mandar enfrentar o Itadori já venceu todos os planos que ele vai ter daqui pra frente. Agora, analisa a cena, essa cena é muito absurda. No lugar dele ativar o feitiço na mão que está segurando o Nanami, Mahito coloca na esquerda, que está a uns 4 metros do alvo. O cara só parece inteligente. Dito isso, aqui já tem um pouco do que vai ser o conflito do Itadori e Mahito. O confronto de ideais e realidade. Mahito diz que o Itadori é só um garoto que não consegue separar a realidade dos ideais dele. De fato, o Itadori é bem idealista mesmo, ele quer dar uma morte digna para as pessoas, mas nem sabe o que é isso. Porém, acho bem forçado o que acontece na sequência. Nanami discorda do Mahito e diz que o Itadori está nesse exato momento se conciliando e que, se tivesse que chamar alguém de burro, esse seria o Mahito. Mas, o Itadori nunca foi colocado nessa situação e na primeira vez que ele de fato entra numa luta, sabendo que está enfrentando humanos. O conflito é resolvido em segundos. Também acho que o Nanami ser capturado fora das câmeras é um ato preguiçoso. Dava pra levar e desenvolver mais o drama do Itadori enfrentando humanos transfigurados. Mahito também poderia ter usado algo bem mais perigoso. E o Nanami nem precisava ser capturado. Obviamente, vou ser morde e assopra pra dizer que entendo, quem escreve mangá não tem tempo. E enquanto der dinheiro, nada será mudado. Bom, dito isso, Itadori se resolve, mata os humanos transfigurados e retorna para a luta. Tudo fora das câmeras. Curiosamente, o Mahito aparentemente não possui a capacidade de sentir energia amaldiçoada de outros corpos. Ele é incapaz de perceber que os humanos se foram e que o Itadori está voltando. Bem, o pivete retorna para a luta e já chega salvando o Nanami. Isso foi tão surpreendente para o Mahito que ele simplesmente dormiu. A forma como o Mahito é preso entre o Nanami e Itadori é sacanagem. O Mahito fica literalmente parado, colocaram cola nos pés do maluco. Fora que ele não percebe o Nanami indo pra cima dele. Com o Mahito parando de pensar e agir por alguns segundos, Nanami e o Itadori prendem o espírito em um corredor polonês de baixo orçamento. Mahito simplesmente fica sem reação apanhando da dupla. Ele só sofre danos do Itadori, mas as pancadas do Nanami tiram o equilíbrio dele. O que confirmou a minha ideia, de fato, se o Itadori o acertasse na forma pequena, aí sim, ele teria morrido. Porque o Itadori já acertou vários e o Mahito continua muito vivo. A não ser que o Itadori esteja pegando leve, mas isso não faria sentido. Mas, deixando isso de lado,
Mahito pela primeira vez sente o gostinho da morte. Esse sentimento o estimula e o permite se conectar com o seu domínio inato. Que devo dizer, até hoje não entendo isso. Como o Mahito criou a expansão de domínio dele. Quando ele começou a pensar nisso, do nada, o cara simplesmente retirou do rabo uma expansão. E é isso aí, lide com isso. A melhor parte é que foi uma cagada absurda ele ter colocado o Itadori pra fora. Nada planejado, inclusive, o Itadori claramente não tinha força para abrir o domínio. Mas, dito isso, Mahito prende o Nanami, que nos fornece a mesma explicação do Satoru sobre domínios. Acho que tem explicação melhor sobre os domínios em algum lugar, mas não vou procurar. Porém, pelo que entendi, do que já foi dito, os domínios existem dentro de toda e todo feiticeiro. O que o pessoal, seja humano ou espírito, tem que fazer é aprender como se conectar com esse domínio inato e, através dessa ligação, o expandir para fora do corpo. Agora, a quantidade de energia necessária é quanta energia alguém pode ter, aí vai da sua imaginação. Bom, o Nanami também fala sobre a capacidade de acerto garantido que o domínio concede ao usuário, e por causa disso, ele desiste de lutar. Momento em que ele tira para refletir sobre sua vida, sobre como é uma merda ser um feiticeiro, sobre como há momentos em que um feiticeiro tem que se sacrificar e, em outros, tem que forçar seus amigos a se sacrificar. E foi por isso que ele saiu, ainda que ele fale com dúvida, abandonei e eu fugi. Com isso, voltamos ao passado para ver como foi a vida do Nanami depois que saiu da escola. Voltamos em um momento muito específico, quando ele se surpreende com a vendedora na padaria que entrega o pedido antes mesmo dele pedir. Por ser um cliente recorrente, ele comenta, de forma nada expositiva, que não vendem mais esse pão na loja de conveniência próximo à sua casa. Essa vendedora tem um pequenino no ombro, mas Nanami decide não fazer nada. Preocupado de que pudesse ser confundido com um paranormal charlatão, vemos que o Nanami trabalha em uma empresa de investimento. Sem um grande propósito de vida, ele trabalha todos os dias focado em acumular dinheiro, se aposentar aos 30 anos e viver no interior com baixo custo de vida. Esse é o momento mais fábula, né? Se aposentar aos 30 ou 40 anos. Enfim, Nanami segue sua vida assim, sem voltar para casa, dormindo no escritório e comendo o pão da padaria. Quem diria que ele não teria família? Nossa, que inovador. Até que, em certo dia, a vendedora nota que o Nanami não está bem, ela também não está. O brilho nos seus olhos já até sumiu, até o cenário está sombrio. Nanami comenta sobre como a moça também parece cansada e ela reclama do ombro. E o Nanami muda de assunto completamente, ele não diz, mas foi o mesmo que dizer, foda-se o seu ombro. Mas bem, ele começa a falar sobre o seu trabalho e a forma como ele precisa tornar pessoas ricas ainda mais ricas. Até que ele chega na questão, se ele sumir, ninguém vai perceber, mas se a moça de repente sumir, todos vão sentir falta da padaria. Deixando claro que a dona do rolê é ela. Nesse momento, o Nanami foi muito Luffy das ideias, né? Preciso fazer algo, essa moça trabalha com comida, preciso salvá-la. A moça não entende, porque do início ao fim parecia que o Nanami estava jogando na cara que ganha mais. Porém, ele só estava descobrindo qual era o seu propósito, na verdade, encontrando um que dá mais satisfação em seguir. Ele elimina o pequenino e, depois de receber um obrigado, Nanami decide ligar para o Satoru, foi quando ele decidiu voltar. Então voltamos para o presente, onde ele recusa o agradecimento do Mahito, que é grato, muito grato pela ajuda dos dois que o permitiu alcançar a expansão de domínio. Nanami também aceita sua morte sem arrependimentos. Se posso dizer e direi mesmo que não. Era um bom momento para mandar o Nanami de caixa, mas temos o grande jogador Itadori. Que, de alguma forma, talvez ele tenha se jogado do prédio. Não sei como ele fez isso, mas ele conseguiu abrir um buraco e se jogou dentro do domínio. Na hora, o Nanami já se ligou que foi salvo, já Mahito olhou para o Itadori como se estivesse vendo merda sendo jogada nele. A cara de que deu merda brilhando no rosto. Pensando, caralho, esse arrombado me fudeu. E o único que não sabe de nada é o Itadori. Que nem deve saber o que vai fazer depois, o plano dele foi até abrir um buraco e entrar. Agora assim, vamos ser sinceros, Sukuna pegou leve demais com o Mahito. Ele já chegou dizendo, tá louco, seu merda, falei pra não tocar em mim. Tá pensando que é brincadeira? E tome, só um arranhão no ombro pra ficar esperto. Ele ainda deixa claro que não se importa com ninguém além do Megumi. Porém, ele poupou o Mahito. Isso é inegável. Dito isso, o golpe foi forte o suficiente para forçar a destruição do domínio e deixar o Mahito quase sem energia. O Itadori continuou sem entender o que tinha acontecido, mas decidiu improvisar. Na confusão, Mahito expandiu o corpo, simulando que iria explodir e o Itadori correu para cima, achando que o alvo é grande demais, além de dizer que não pode sentir nenhum aumento de energia. Ou seja lá o que o Mahito vai fazer, ele não tem como se defender do seu ataque. O resultado é esquisito, Mahito explode como um balão depois que recebe um soco. Itadori fica desconfiado, até que o Nanami corre até o esgoto. Por onde Mahito está fugindo? Mahito manda um valeu falou seus trouxas e foge.
Época na qual ele percebia que estava ficando sem energia e fugia, bons tempos. Dito isso, Nanami avisa o Ino e depois tenta perseguir com o Itadori, mas por um milagre, o Itadori que estava aí, há umas 3 horas perdendo sangue sem parar, ficou finalmente sem força. Mahito conseguiu escapar, além de ficar satisfeito em ter conhecido o Sukuna, ele deixa claro que o Rei das Maldições pode estar enfraquecido agora, mas se tudo der errado, basta reviver o Sukuna e a Era das Maldições retornará. Foi aqui que o Mahito se tornou obcecado e a vida dele deixou de ser um espírito buscando o autoentendimento, para um espírito que busca realização, matando o Itadori. Ele mal consegue se conter ao pensar sobre quando terá outra oportunidade de matá-lo e como fará isso, mais humano que isso, impossível. É quando o cenário muda, agora estamos em um novo necrotério porque Itadori não poderia aparecer na escola. Nanami está junto e explica como Itadori o salvou, para tentar animar o pivete. Mas, não funciona, Itadori entende que foi um capricho do Sukuna. De fato, mas poderia ter sido ele se tivesse pensado um pouco. Ele invadiu o domínio para morrer junto. Ele poderia ter pensado, o Sukuna não quer morrer, então se invado o domínio, ele pode tomar alguma atitude. O Sukuna claramente pode aparecer mesmo sem tomar controle do corpo, ele faz isso direto. Mas enfim, Itadori segue falando e diz que hoje ele matou uma pessoa, ele não queria fazer isso, mas depois que fez, isso deixou ele confuso. Primeiro que foram 3 e digo mais, ele poderia tranquilamente se sentir culpado pelo Junpei ou só está considerando a morte do Junpei. O que seria um pouco mais escroto da parte dele, mas tudo bem. O Nanami tenta consolar o Itadori e o aconselha a desistir disso. Até porque, nem ele sabe o que é uma morte digna. Ele diz que seria muito difícil tentar guiar todas as pessoas para o fim que é digno para elas. Apesar de entender que o Itadori ainda vai insistir nisso, ele coroa o Itadori dizendo que ele finalmente é um feiticeiro Jujutsu. Ou seja, ser uma feiticeira ou feiticeiro é isso, é tentar mesmo sabendo que não vai conseguir, é falhar e continuar sem desistir. Dito isso, o episódio, por mim, teria acabado aqui. Mas, resolveram criar uma conclusão para a escola. Sinceramente, esse momento da escola do Junpei caçando os bruxos que fizeram merda, depois que a merda já estava feita, pela própria negligência da escola, não me diz nada. Saiu muito barato enquanto uma família foi morta, fardo que eles nunca vão ter que carregar. Não importa a punição, 2 vidas foram tiradas. E indiretamente, eles têm culpa disso. Mas, eles não sabem e nunca saberão. Fraco, esse cara, o Shota, no mínimo, deveria ter morrido. Falei mesmo. Bom, o episódio encerra com o Itadori prometendo que até que seja capaz de entender o que é uma morte digna, ele nunca mais vai perder. Tipo de promessa que você não faz. Corta pra Shibuya com ele chorando em posição fetal. E com isso, termino aqui o episódio 13 de Jujutsu Kaisen, que se chama Amanhã.